Olá amigos da República do Anime, começando a review do capítulo 178 de Kimetsu no Yaiba. Capítulo esse que foi interessantíssimo, muitas questões foram levantadas, principalmente sobre a questão da respiração do sol. Por isso eu vou fazer essa análise fazendo muitas perguntas, que na verdade foi as perguntas da galera, e também abordando os principais acontecimentos do capítulo, e no final da review eu digo a minha opinião sobre o que eu penso, principalmente em relação à respiração do sol, se há descendentes ou não, para daí a gente desenvolver as nossas teorias. Você vai participando nos comentários, mas antes peço para você deixar um super like maroto, não espera terminar, já dá o like agora. E também, se não é inscrito na República do Anime, por favor inscreva-se em nosso canal. Estamos com o alvo de chegar a 20 mil inscritos, é importantíssimo que você faça parte dos amigos da RDA, isso me deixa feliz e honrado em ter você aqui participando e comentando nos comentários, e bora lá para a review de hoje. Quero abrir os trabalhos falando do final do capítulo, não vou em ordem cronológica propriamente, já que estou fazendo uma análise e eu quero focar mais na questão da respiração do sol, mas eu acho interessante falar da cena da flauta. Lembrando que a nossa lua superior número 1 tinha lá as tretas com o irmão dele. Até disse na review passada que a inveja dele foi o fator principal que impediu ele de crescer e que causou a treta toda. Mas o fato é que ele gostava do irmão dele, isso ficou muito explícito na cena final, porque ele andava com a flauta que ele tinha picotado junto com o irmão dele, falando de forma mais sintética. Isso demonstra aquilo que eu já vinha falando há algum tempo nas reviews, nas poucas reviews que eu fiz, que havia uma admiração de ambas as partes. A gente já sabia que havia uma admiração da parte do irmão dele em relação a ele, mas tinha a questão da dúvida, já que a inveja dele era muito grande, se ele gostava do irmão dele, sendo que ele falou muitas vezes que odiava o irmão. Mas pelo visto, isso foi da boca para fora e me deixa um pouco mais tranquilo, se bem que eu não acho que ele vai pro céu por tudo que ele fez. Ele matou muita gente, a inveja dele fez a escuridão tomar conta da vida dele e ele acabou rivalizando com o irmão e por causa disso fazendo muitas cagadas. A cena me emocionou bastante, foi bem legal, uma singeleza muito bacana no capítulo. E agora falando da respiração do sol, eu vou começar com as minhas indagações e perguntas. A primeira delas é em relação à questão de passar a respiração adiante para as próximas gerações, já que o Muzan estava matando todos os usuários, as pessoas que tinham conhecimento, já que só o irmão da lua superior número 1 que conseguiu usar, pelo menos é a informação que a gente tem até agora. Não se sabe se tinha outro usuário tão hábil que nem ele. A gente desconfia que o pai do Tanjiro conseguia usar a respiração, mas isso também, pelo menos na minha visão, se eu estiver errado, você diz aqui nos comentários. Lembrando que eu li de forma muito rápida para chegar nos capítulos atuais, portanto posso ter perdido algum detalhe no meio do caminho, mas aparentemente, dentro do que eu vi, o pai do Tanjiro, né, falar da minha forma mais simples, aparentemente não dominou, mas ele passou adiante pro filho, e eu acredito que uma das coisas em relação à dança ter sido passado como dança foi justamente para enganar o Muzan, que estava perseguindo as pessoas que tinham conhecimento. A tradução do mangá estava errado, na tradução certa seria conhecimento da dança do Deus do Sol, e portanto eu acredito que se transformou numa dança para enganar o nosso vilão, e meio que o nosso amigo Tanjiro acabou aprendendo um negócio ali meio que sem saber o porquê. É aquela história, né, para enganar o nosso inimigo, primeiro a gente tem que enganar o nosso aliado. Também não lembro se o pai do nosso protagonista disse pra ele que era, acho que deve ter mencionado que era a dança do Deus do Sol e tal, acho que em algum momento do mangá é dito isso. A minha constatação, pelo menos, foi essa em relação à dança ter sido passada para as próximas gerações, e que aparentemente ninguém, fora o irmão da lua superior, conseguiu usá-la de forma eficiente, colocando assim. Outra coisa que eu estava discutindo com a galera era duas coisas propriamente, para falar a verdade. A primeira é se somente os herdeiros, né, com relação sanguínea, que é o caso do nosso amigo Muichiro, pode usar a respiração do sol. A segunda
é se para usar essa respiração precisa ter algum atributo especial, alguma característica especial, por exemplo, nascer com a marca. E isso possibilitaria usar a dança do Deus do Sol, usar o golpe, se dizer assim, a respiração. Eu acho que essa questão do herdeiro não é viável, senão o nosso Lua Superior também teria usado e as gerações posteriores a ele também. A questão de ter um atributo especial, talvez, né, a questão da marca, nascer com a marca ou não, é mais viável, mas eu tenho uma outra teoria, na minha opinião, o que eu acho de fato, o que pode fazer, né, o que possa possibilitar que uma pessoa use a respiração do Sol, independente de ter descendência ou não com nossos personagens, mas isso eu vou falar lá no final da review. Outro ponto também que vale destacar nesse capítulo, em relação à respiração ter entrado na família do nosso protagonista, que é bem importante e bem interessante. Eu acredito que o irmão da Lua Superior número 1... Ah, André, por que você não está falando o nome dele? Porque o nome dele trava a minha língua, eu não consigo falar o nome dele. Eu ficar chamando ele de Ori, fica meio estranho aqui para vocês, então eu prefiro falar assim para ficar mais fácil. Mas eu acredito que ele passou adiante a respiração de forma geral, na esperança de encontrar alguém que conseguisse usá-la. Na minha modesta opinião, é muito importante que o usuário domine essa respiração para poder bater de frente com o Muzan, ou que pode vir depois dele. Tem a questão lá, né, do lírio da aranha azul, que a gente ainda não sabe muita coisa. Não sabemos, por exemplo, se o Muzan é o último da espécie, ou se o doutor, por exemplo, criou outros, ou se o próprio doutor virou um também. Tem esse quesito aí. O cara pode estar quietinho sem fazer nada, e de repente ele aparecer e causar um tumulto enorme. Claro que são indagações e teorias, né? Não estou dizendo que propriamente vai acontecer isso. É que a respiração entrou na família do nosso protagonista, acredito eu, que com esse objetivo de achar um usuário que fosse capaz de dominar a respiração e assim ter alguém para bater de frente aí com os demônios mais fortes, pelo menos é o que eu acredito. Outra coisa importante também é se o irmão da Lua Superior número 1 teve filhos. A gente sabe, pelo que o mangá disse até agora, que não, que destrói a teoria, inclusive eu já fiz essa teoria aqui também para vocês, que o nosso amigo Tanjiro tem descendência com ele. Ou seja, não há pistas que aponte isso. Portanto, acredito que não é viável dizer que há descendência. Outra coisa que a galera tá falando, a gente conversando e tal, é se o nosso protagonista não é uma reencarnação dele. Até é viável, não é muito fumado isso daí na minha opinião. Acho viável essa teoria. Porém, eu particularmente acredito que também não seja por aí. Apesar da teoria ser muito boa na minha opinião, eu não acredito que o nosso protagonista seja a reencarnação dele. Então, por isso, essa teoria, na minha visão, não acho que ela vá se cumprir, mas ela é válida, por isso estou falando para vocês. Mais um ponto e mais uma pergunta para os senhores e senhoras bugarem aqui nos comentários e dizer as suas opiniões. É aquele boneco que o nosso protagonista treinou, que o ferreiro levou ele para treinar. Lembrando que o boneco era muito parecido com o irmão da Lua Superior número 1. E lembrando que os movimentos dele era meio parecido, ou se não eram os próprios movimentos da dança do Deus do Sol. Pelo menos foi o que a galera falou naquela época, a gente tava conversando e tal, mas naquela época eu não fazia review. E eu queria até saber qual a ligação desse boneco com tudo isso, né? Porque o autor deu ênfase para esse boneco e porque ele foi treinar. Eu até acredito que foi mais pela questão dele pegar aquilo que ele não tinha ainda, teve a questão da espada e tal, a gente lembra muito bem disso. Mas eu deixo essa pergunta para vocês que estão vendo o vídeo, se vocês acham que esse boneco possa ter uma ligação muito importante e que ele possa ser um fator de descoberta aí nos próximos capítulos a seguir em relação à dança do Deus do Sol, como ela foi passada, ou mesmo se teve alguém durante a história que tenha conseguido usá-la, até mesmo dentro da família do nosso protagonista, que é uma possibilidade, apesar que não tem nada no mangá apontando para isso por enquanto. E agora, para fechar, dando a minha opinião geral sobre tudo isso que eu falei para vocês, as perguntas e etc., a questão do nosso protagonista poder usar, em teoria, ele também ainda não vi ele usando de forma efetiva, mas eu acredito que em algum momento ele vai conseguir usar a respiração do Sol.
Eu acredito que isso seja porque ele foi escolhido pelo Deus da respiração do sol. Já que a respiração entrou na família dele, eles passaram a cultuar o Deus do sol, o Deus do fogo, falando de forma geral. Isso pode ter aberto, de forma geral, margem para ele ter sido escolhido. Em teoria, estou falando em teoria, baseado nas minhas ideias, posso estar errado. Em cada geração tem alguém que é escolhido pelo Deus do sol para usar a respiração, já que ficou provado que não é qualquer um que pode usar essa respiração, ou o simples fato da pessoa saber fazer não quer dizer que propriamente ela vai conseguir usar a respiração. Pelo menos é o que pareceu nesse capítulo. Então eu imagino que para usar essa respiração, a pessoa tem que ser escolhida pelo Deus do Sol. Pode ser que não, pode ser que sim. Lembrando que é só teorias da minha cabeça. Se você tem uma teoria diferente, ou se você acredita o que eu estou falando não é viável, diz aqui nos comentários de forma respeitosa, porque os fãs de Kimetsu no Yaiba, alguns são meio brabos quando a gente discorda ou fala algo diferente do que eles pensam. Então, para você que é mais nervosinho, comenta de forma respeitosa, a gente argumenta, e aí eu faço como eu fiz no vídeo passado. Se eu der uma informação que não se cumpriu, alguém me convencer ao contrário, no próximo vídeo eu trago a informação e digo porquê, dou crédito para quem deu a informação, se bem que eu esqueci o nome do cara, acho que era Heitor, o nome do cara que deu a informação no vídeo passado, e assim a gente chega a uma conclusão bem legal. Mas essa é a minha opinião, essas são minhas constatações. Se precisar acrescentar algo na próxima review, eu faço, é um vídeo de pouco mais de 10 minutos, então não dá para falar tudo, por isso pergunto para você. Diz aqui nos comentários o que você achou do capítulo, suas teorias e comentários, que a gente vai conversando por aqui. Também deixa aquele like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. Assistiu até aqui? Inscreva-se no canal para me sinal de honra ter você participando e comentando nos comentários. Falei tudo que tinha que falar, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.